E agora sim, vamos ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, quais as últimas aí do Rio? Tá difícil por aqui ainda, viu, Denise? A circulação de ônibus é prejudicada, 1/3 dos ônibus está circulando neste sábado aqui no Rio de Janeiro. Na Reduc, a refinaria de Duque de Caxias, estão saindo apenas os caminhões-tanque, aqueles que são para atender serviços essenciais. Hortifruti e granjeiro são produtos que estão praticamente indisponíveis nos cardápios, nos menus dos bares e restaurantes. E quando a gente encontra em um supermercado, em uma mercearia, Denise, o quilo do tomate eu vi agora há pouco por R$10. Está caro ou não está? O quilo da batata, R$10. Agora, Denise, eu estou aqui com o professor Helder Queiroz, ele que é da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também, Denise, ele é ex-diretor da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Eu pedi para o Helder chegar um pouquinho mais para perto aqui, Helder, ficar um pouco mais intimista. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E eu queria te falar a seguinte pergunta, com relação à política de preços da Petrobras, que agora está sob questão, né, Helder? Como é que fica isso daqui para frente? Bom dia. Essa semana mostrou que, na verdade, a Petrobras não passou, né, num teste, digamos, de estresse de mercado, como os preços do petróleo vêm aumentando seguidamente nas últimas semanas, e a gente também teve a desvalorização cambial da semana passada, né, a Petrobras acabou multiplicando a frequência dos reajustes. Isso gerou uma insatisfação muito grande, basicamente em função da falta de previsibilidade com relação à periodicidade dos reajustes, né? E isso é um dos grandes motivos de insatisfação que tem sido ventilado por aí. E, em segundo lugar, por ter também uma falta de uma transparência maior com relação aos critérios que formam esses preços. Lembro que nem sempre, desde que essa nova política começou, os preços foram reajustados diariamente. A própria Petrobras intensificou mais esse processo ao longo dos últimos 2, 3 meses, mas isso se revelou num momento crítico, né, de alta tanto de preço de câmbio, uma dificuldade maior. Ou seja, a política está errada, é isso? Não, a política ela é correta no sentido de buscar o alinhamento dos preços domésticos, né, ao preço internacional. Mas ela, pelo fato da Petrobras ser a única refinadora, ela necessitava de fornecer mais transparência quanto a esses dois elementos, a periodicidade e os critérios de reajuste. Eu lembro que muita gente comenta, e com razão, que em outros países esses preços se ajustam muito mais rapidamente e se acomodam mais rapidamente com relação às flutuações dos preços do mercado. Isso é verdade, mas nesses países a gente tem mais de um refinador, né? Então, nesse caso, muitas vezes a própria competição serve como um elemento que serve para amortecer os preços, dado que os competidores na área do refino buscam retirar fatias de mercado, né, market share, como a gente costuma dizer, dos outros competidores. Então, nem sempre todos repassam para os preços finais as variações ao mesmo tempo. Então, o exercício da competição acaba favorecendo o consumidor em última instância através desse mecanismo. Você está dizendo, então, desculpa, Helder, te cortar aqui, a política tem que ser aplicada num período maior, num espaço maior, não diário, e com uma equação, com uma fórmula que até hoje ninguém conhece, é isso? Exatamente. Eu acho que tem que ter um critério mais definido para evitar, né, problemas, por exemplo, que é como a gente viu dos caminhoneiros, de ficarem um pouco à mercê das marcações de preço nas últimas semanas, e que levavam a uma incerteza com relação ao custo do frete de uma única operação. Então, realmente seria ideal que se fixasse uma periodicidade, os preços vão mudar semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, né, para conferir essa previsibilidade. Uma coisa que me preocupa é o que vai acontecer daqui a 30 dias, porque, de certo modo, a gente sabe que o preço do petróleo vai continuar volátil. Ele pode estar mais alto ou mais baixo daqui a 30 dias, e a saída depois teria que ser uma saída construída em termos de uma verdadeira política de preços do governo, coisa que não existe nesse momento. E os investidores vão chegar, Helder?
Os investidores na área de refino estavam tendo um sinal claro de que a política de preços ela era uma política que respeitava, né, o processo de alinhamento dos preços ao mercado internacional. Isso deu lugar, por exemplo, ao início das tratativas da Petrobras com uma série de parceiros com relação à possibilidade de venda de parcelas do refino ou atrair esses parceiros que viriam então a atuar também no refino, desconcentrando um pouco o refino no Brasil, que é 100% concentrado, como eu já disse, na Petrobras. Agora, o golpe dessa semana levará, sem sombra de dúvida, essas empresas parceiras e potenciais a se questionarem sobre o que vai acontecer, dado que a credibilidade da política anterior da Petrobras, ela nesse momento foi seriamente comprometida. Então, Denise, o Helder Queiroz, especialista, não conhece a fórmula, fala sobre a periodicidade e coloca aí uma interrogação com relação ao potencial investimento daqueles investidores. Falam que os chineses estavam com apetite, né? A gente precisa saber se agora o apetite ainda existe ou eles estão agora um pouco embrulhados, né, Denise, com tudo que vem acontecendo aqui no Brasil. Fica um temor com a possibilidade de alguma intervenção na política definida pela Petrobras, embora ela seja questionada, a independência da empresa vinha sendo vista aí como um dos fatores de recuperação de credibilidade do espaço dela no mercado. E eu acho que ele tem razão ao lembrar que nos Estados Unidos há uma concorrência maior, não é? Exatamente. A pergunta que eu faço aqui agora sentado, porque o braço está ficando duro, viu, Denise? Eu ia perguntar aqui, porque o Helder é muito mais alto do que eu. O Helder é muito mais alto do que eu. Ele mede 1,85 e eu meço 1,84, né? Eu meço 1,71, mas não é 1,71 não, tá? 1,71. Helder, o Pedro Parente vai segurar essa peteca ou você acha que ficou difícil para ele? A semana deve ter sido muito difícil para ele, evidentemente, mas ele tem demonstrado, independentemente dos erros ou acertos que a política de preço possa vir a ter, ele demonstrou um senso de responsabilidade muito grande nesse momento, né, e está fazendo o possível para assegurar, né, um grau de credibilidade ainda resistente, né, digamos assim, das ações da Petrobras em matéria de preços. É claro que isso envolve, como se tem dito, a questão de um subsídio. De novo, esse subsídio é complicado, porque ele vai estar atrelado à variação de um preço que é volátil, né? Então pode ser que seja muito mais do que os 4,9 bilhões anunciados até o final do ano, pode ser que seja menos, mas atrelar um subsídio a um preço de uma commodity é um risco muito grande. Mas, pelo menos, né, com essa medida, o Pedro Parente está tentando assegurar que a empresa não venha a sofrer perdas financeiras em função dessa intervenção do governo na política de preços com relação ao diesel. E para fechar rapidinho, eu sei que teve na ANP durante muito tempo. Um desabastecimento como esse leva quanto tempo para ser normalizado caso as estradas sejam efetivamente totalmente liberadas? O problema não é exatamente da falta de combustível, né, mas do bloqueio do segmento de transporte, da movimentação das cargas. Eu acredito que a gente vai levar aí pelo menos mais uma semana para ter a situação totalmente normalizada. Lembrando que semana que vem é uma semana também complicada, porque é uma semana de feriado, etc. Mas a gente espera que, caso se resolva, né, a situação dos bloqueios de uma maneira satisfatória, né, aí a gente tem que contar aí pelo menos 5 dias úteis para que tudo volte ao normal. Obrigado, Helder. Então aí, Denise, esse é o panorama. Esse é o panorama, viu, Denise? Com braço duro, direto aqui do Rio de Janeiro também, a procura de hortifruti granjeiro, viu, Denise? Tá certo, até logo mais, então, Viga, aqui na nossa programação.